Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Depois, lá em Mateus 6,33, você corre para Mateus agora, lá no Novo Testamento, nós vamos ler Mateus 6,33, que diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Diga comigo: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. E agora, por último, Romanos 11, 16. Que diz assim, Romanos 11, 16: pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Amém? Vou ler de novo. Se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se a raiz ou as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também pertencem a Ele. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre primícias para você nesse momento. Depois nós vamos estar ofertando, dedicando ao Senhor nossos dízimos, ofertas, nossa oferta de primícias, nossos quilos. E é importante que você entenda esse princípio. Nós lemos aqui o primeiro texto em Provérbios que diz que nós devemos consagrar a Deus, dedicar a Deus os primeiros frutos do nosso trabalho, para que haja a bênção de Deus sobre a nossa casa e haja prosperidade no nosso lar. Os seus lagares, se encherão, os seus celeiros serão fartos. E aí em Mateus 6,33, Jesus falando sobre os bens, sobre a ansiedade que as pessoas tinham sobre os bens materiais, e ele diz ali que se buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, aquilo que agrada a Deus, todas essas coisas seriam acrescentadas. E aí o último versículo que nós lemos em Romanos, Paulo explica o sentido das primícias e por que ela deve ser observada. E ele diz: quando as pessoas colhiam o seu alimento naquela época, depois da colheita, do plantio e de todo o trabalho que eles faziam durante meses, eles pegavam aquele pouco de farinha, a melhor farinha, e o primeiro pão que era assado era para Deus. Eles faziam pão para Deus, além da oferta que era entregue, além dos dízimos depois. Mas eles pegavam e assavam o primeiro pão, e aquele pão era dedicado ao Senhor. E aí o apóstolo Paulo diz aqui: se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer, isso significava que todos os outros pães também eram dedicados a Ele. E aí ele coloca aqui um princípio interessante quando ele diz: se a raiz de uma árvore ela é dedicada ao Senhor, se a raiz é oferecida a Deus, então todos os galhos também pertencem a Ele. O que vem primeiro, a raiz ou os galhos? O que nasce primeiro na árvore, a raiz ou os galhos? Então, quando você oferece a raiz para o Senhor, tudo que vem depois, o tronco, os galhos, os frutos, tudo é dele, porque você já entregou a raiz. E o princípio da primícia é exatamente esse. Quando você consagra a Deus o primeiro, quando você entrega a Deus o primeiro, quando você devolve a Deus o primeiro, você estabelece que na sua vida, na sua casa, Deus tomou conta de tudo.
Deus recebeu tudo, Deus recebeu o todo, tudo agora pertence a Ele, porque você ofereceu o primeiro a Deus. Você, antes de qualquer outra coisa, antes de pegar o seu dinheiro e entregar, ou doar, ou comprar, vender, fazer qualquer coisa, você separou aquilo que é de Deus. Você guardou algo especial para devolver ao Senhor. Isso simbolizava que você estava consagrando todo o restante para Deus. Se todo o resto é de Deus, Deus vai cuidar bem daquilo que é dele, sim ou não? Então você vai ser abençoado, porque você deu tudo para Deus, mesmo você ainda estando com uma parte, mas quando você pega a primeira parte ali e entrega a Deus, é como se você estivesse dando tudo para Ele. Amém? Abraão, ele deu a sua primícia para Deus. Deus pediu para Abraão o seu primeiro filho, e o único filho, porque agora nem o filho da escrava ele não tinha mais, porque a escrava tinha sido mandada embora, né? E o filho junto com ela, e ele nem sabia qual era o paradeiro desse filho. E agora ele só tinha um filho. Deus pediu para ele o seu único filho. Ele disse: me dá o seu filho, Abraão. E Abraão não hesitou, e ele foi entregar o seu filho a Deus. E quando Abraão, ele tomou aquela decisão, e ele entregou o seu filho ao Senhor ali, Deus viu que ele ia realmente entregar. E vocês sabem a história, né? Deus não deixa que ele mate o seu filho e ali coloca uma ovelha, nem um carneiro preso entre arbustos para que eles pudessem ofertar. Mas quando Abraão fez aquilo, Abraão estava entregando o seu primeiro a Deus, o primeiro filho da união dele com Sara. Não era um subterfúgio da história, não era com a escrava, era com a esposa dele, era o filho da promessa, era o único filho da promessa. Ele vai entregar. Quando Deus recebeu aquela oferta de Abraão, Deus recebeu toda a nação de Israel ali. Toda a nação de Israel ali foi consagrada a Deus. Toda a nação de Israel, toda a descendência de Abraão foi consagrada a Deus ali, e Deus os recebeu como dele, como sendo propriedade dele, porque Abraão foi lá e entregou o seu primeiro, a sua primícia, o seu primogênito. Em toda a história de Israel no Antigo Testamento, você vai ver que as primícias sempre eram do Senhor. O primeiro filho que nascia, ele tinha que ser entregue a Deus. Os pais levavam aquele primeiro filho até o sacerdote, levavam juntamente com ele um cordeiro, uma ovelha, e ali eles tinham que fazer uma troca, né? Eles, para trazer o filho de volta para casa, eles tinham que ir lá sacrificar aquela ovelha e entregar ao Senhor ali como resgate daquela criança, para que ele pudesse trazer a criança de volta para casa, e deixava ali aquela ovelha que simbolizava aquela criança que estava sendo entregue para Deus. Primícias de cada ovelha nova que nascia, a primeira ovelha a primeira cria, né, daquela ovelha era de Deus, daquele boi era de Deus, daquele jumento, de cada animal que a pessoa tinha, quando nascia o primeiro, era de Deus. Tudo que era primeiro, tudo era para Deus. E isso é o princípio que a gente precisa aprender. Quando a gente entrega o primeiro a Deus, todo o resto é consagrado, todo o resto, né, é dedicado a Ele. E aí, tudo que vem depois é abençoado. Para encerrar esse momento, a Bíblia fala que o Senhor Jesus é a primícia de Deus que foi entregue em nosso favor. Deus entregou o seu primeiro e o seu único filho, e quando Ele entregou o seu filho por nós e o dedicou ali, Ele estava consagrando todos os outros filhos que viriam após dele. E todos nós fomos dedicados e consagrados a Deus. Quando Jesus derramou seu sangue naquela cruz, nós fomos abençoados, porque Ele era a primícia de Deus que estava sendo ofertada ali naquele lugar. E ali Deus nos consagrou para Ele, Deus nos comprou, Deus nos resgatou, nos regenerou. Ele é a primícia. Você entende isso? A Bíblia diz que Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro que morreu antes da fundação do mundo, cordeiro imolado antes da fundação do mundo. E Ele foi o primeiro ressuscitado entre os mortos, recebeu um corpo glorificado. Nós também receberemos um corpo glorificado como Ele, mas Ele foi o primeiro. Amém? Através dele, todos nós recebemos a bênção que Ele recebeu. Quando você entende esse princípio da primícia, você entende que toda vez que você tira o primeiro dinheiro lá que você recebe, você tira o primeiro e entrega a Deus. Você está consagrando todo o resto, você está dedicando todo o resto, e Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Coloque-se de pé nessa hora. Vamos estar orando ao Senhor, entregando nossas primícias nesse momento, nossos dízimos. Qual a diferença entre a primícia e os dízimos, né?
Os dízimos, geralmente, naquela época, eles eram recolhidos uma vez no ano. Durante todo o ano, aquelas pessoas, elas contabilizavam aquilo que elas ganhavam durante aquele ano, aquilo que eles iam angariando ali, todo o fruto do seu trabalho. Quando chegava no final daquele ano, eles separavam o seu dízimo e levavam à casa do Senhor. Então a primícia, você tira primeiro, antes mesmo de saber quanto você vai ganhar no final do mês, né? Naquela época eles não sabiam exatamente quanto ia ganhar no final do mês, não era como hoje, que você tem salário fixo, né? Naquela época eles iam trabalhando, etc, não sabiam quanto que iam ganhar. Cada um era patrão de si mesmo, né? Cada um tinha ali a sua horta, tinha ali o seu campo, tinha ali os seus animais, e eles iam trabalhando e o dinheiro ia entrando. Mas toda vez que eles pegavam a primeira coisa, eles entregavam para Deus, ou seja, a primícia vem primeiro, o dízimo vem depois. Depois que você recebeu tudo, você calculou tudo, aí você tira 10% e devolve para Deus. Então você consagra para Deus as primícias, que é o primeiro, e você consagra os dízimos, que é o último. Você consagra o primeiro e o último para Deus, amém? A Bíblia fala que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É importante entender isso. Quando você entrega a primícia, é o primeiro para Deus. Quando você devolve o dízimo, é o último para Deus, amém?